Se Saddam Hussein era o sol sombrio em torno do qual o Iraque orbitava, seus dois filhos, Uday e Qusay, eram as extensões diretas de sua chama brutal. Criados para serem os herdeiros de um legado de medo e controle, os dois irmãos se tornaram notórios por sua própria crueldade, sua corrupção e um poder sem freios. Eles deixaram para trás um rastro de terror, que solidificou suas posições como algumas das figuras mais temidas do Iraque. Mas toda dinastia, por mais temida que seja, tem um fim. E o fim do reinado de Uday e Qusay seria tão abrupto e sangrento quanto as vidas que eles levaram. Aconteceu em 22 de julho de 2003, na esteira da invasão do Iraque, liderada pelos Estados Unidos. Para entender o monstro, é preciso voltar ao seu berço. Uday Saddam Hussein nasceu em 18 de junho de 1966, em uma época turbulenta. O Iraque era um caldeirão de intrigas políticas, e seu pai, Saddam, não era ainda o ditador todo-poderoso, mas um conspirador do partido Ba'ath, encarcerado por suas atividades. Os relatos sobre seus primeiros anos são um mosaico de contradições. De um lado, a imagem de uma criança alegre, de charme natural. Do outro, as sombras. Relatos que recordam uma tendência à crueldade, mesmo na juventude, um presságio do que estava por vir. Academicamente, Uday era mediano. Ele sonhava em estudar física nuclear, mas era uma ambição que parecia mais um eco da visão grandiosa de seu pai para o Iraque do que um chamado genuíno. No fim, Uday se contentou com a Universidade de Bagdá, onde cursou engenharia. Foi lá que sua reputação de arrogância e privilégio começou a florescer, traços que só se intensificaram com a proximidade do poder crescente de seu pai. Com apenas 21 anos de idade, Uday foi nomeado presidente do Comitê Olímpico Iraquiano e da Federação Iraquiana de Futebol. Cargos administrativos? Longe disso. Nas suas mãos, o esporte se tornaria um instrumento de controle e sadismo. Ele fundou o clube Al-Rashid, obrigando os melhores atletas do país a se juntarem a ele sob coação e ameaças. Resistir era impensável. Aqueles que não atingiam suas expectativas enfrentavam punições inimagináveis. Atletas eram espancados com bolas de concreto, tinham os pés açoitados até sangrar, ou sofriam métodos de tortura medievais projetados para quebrar seus espíritos. As histórias de atletas presos e torturados se espalharam, tornando-se sinônimo do nome de Uday. A própria sede do Comitê Olímpico se transformou em um lugar de pavor. Um labirinto de salas de tortura, onde o tormento físico e psicológico eram aplicados diariamente. Em um relato particularmente angustiante, Uday supervisionou pessoalmente um treinador sendo arrastado sobre o cascalho por uma suposta desobediência. A imprevisibilidade de Uday era outra camada de seu terror. Ele podia encantar convidados em uma festa luxuosa e, no instante seguinte, liberar uma violência selvagem contra quem o desagradasse. Seu sadismo não era uma ferramenta política para garantir lealdade, era uma extensão de sua psicopatia profundamente enraizada, deixando inúmeras vítimas em um medo perpétuo de cruzar seu caminho. Sua fama de playboy mascarava uma realidade infinitamente mais sombria, a de um predador sexual em série. Seu poder e o medo que inspirava lhe davam impunidade absoluta. Uday sequestrava e agredia mulheres rotineiramente, muitas delas escolhidas ao acaso em eventos sociais, nas ruas ou até mesmo em escolas. As mulheres e suas famílias viviam sob o terror constante de seu olhar, sabendo que um capricho seu poderia arruinar vidas sem aviso ou consequência. Em um incidente que chocou até mesmo o círculo íntimo de Saddam, Uday sequestrou e agrediu uma noiva em seu próprio casamento. Um ato que demonstrava seu desprezo absoluto por qualquer norma social ou decência humana. Relatos apontam que famílias chegavam a esconder suas filhas por dias ou a fugir para áreas rurais, tudo em um esforço desesperado para escapar de sua mira predatória. Mas a brutalidade de Uday não conhecia limites, alcançando até mesmo os homens de confiança de seu pai, transformando-o em um risco para o próprio regime. Em 1988, durante uma festa suntuosa da elite, o comportamento errático de Uday
culminou em um ato de violência chocante. Em um acesso de raiva, ele espancou Kamel Hana Gegil, o guarda-costas e provador de comida de Saddam, até a morte, com um porrete. O assassinato teria sido motivado pelo ciúme e pela crença de que Kamel tinha influência demais sobre seu pai. Testemunhas descreveram a cena como horripilante, uma exibição da fúria incontrolável de Uday. O ato enfureceu Saddam, não por uma questão de moral, mas porque via no assassinato uma traição pessoal e um desrespeito imprudente pela estabilidade do regime. Como punição, Uday foi brevemente preso e depois exilado na Suíça, onde, segundo consta, continuou a exibir comportamento errático e violento. Mas o exílio foi curto. Usando a influência de sua mãe e o eventual perdão de Saddam, Uday retornou ao Iraque, pronto para retomar seu reinado de terror. Para cimentar o poder de seu pai, Uday Hussein estabeleceu os Fedain Saddam, um grupo paramilitar que se tornaria sinônimo de terror. Essa milícia sombria, composta pelos partidários mais fanáticos de Saddam Hussein, tinha uma missão clara: suprimir qualquer dissidência, instalar o medo como política de Estado e manter o controle absoluto sobre a população iraquiana. Seus uniformes, de um preto profundo e inspirados no vilão mais icônico do cinema, Darth Vader, não eram um acaso, eram uma declaração visual, uma aura de intimidação que precedia sua chegada, simbolizando uma natureza brutal e intransigente. O medo não era mais uma emoção. Sob o comando de Uday, ele se tornou o próprio ar que se respirava em Bagdá. Sob essa liderança sádica, os Fedain rapidamente se notabilizaram por atos de uma barbárie calculada, projetados para aterrorizar. As execuções públicas transformaram-se em espetáculos macabros, frequentemente conduzidas diante de multidões para servir de aviso sinistro a qualquer um que ousasse sonhar com a oposição. O horror, no entanto, residia nos detalhes. Uma de suas práticas mais infames era o uso de furadeiras elétricas para perfurar os crânios dos prisioneiros. Relatos emergiam de cativos torturados com choques elétricos, queimados com ácido e submetidos a um catálogo de crueldades que desafiavam a compreensão humana. As atividades dos Fedain cruzaram fronteiras. Uday ordenava que o grupo assassinasse dissidentes exilados e intimidasse críticos no exterior, solidificando seu status como um instrumento de terror global. Cada ato cimentava ainda mais a imagem de Uday como uma das figuras mais temidas e perversas do Iraque. Em total contraste com a ostentação brutal de Uday, estava seu irmão mais novo, Qusay Saddam Hussein, nascido em 1967. Qusay era reservado, calculista, um homem que preferia operar nas sombras. Enquanto Uday era o trovão, Qusay era o silêncio que o antecede. Sua natureza mais contida e disciplinada o tornou o favorito do pai. Saddam reconheceu em Qusay o potencial de um confidente leal e o preparou desde cedo para assumir papéis cruciais. A discrição de Qusay, seu foco em organização e lealdade, fazia dele uma figura indispensável no círculo íntimo do poder. Aqueles próximos à família o descreviam como metódico e pragmático, qualidades que definiriam sua ascensão na impiedosa maquinaria do regime. Em 1988, Qusay foi nomeado vice-diretor da Al-Amn al-Qas, a Organização de Segurança Especial do Iraque. Essa agência era o bisturi do regime, encarregada de extirpar qualquer tumor de oposição antes que ele pudesse se espalhar. Operando em segredo absoluto, coordenava sequestros, assassinatos e uma vigilância onipresente para neutralizar ameaças. Sob a direção de Qusay, a Al-Amn al-Qas tornou-se uma das entidades mais temidas do Iraque. Seu papel mais infame viria com a brutal supressão dos levantes de 1991, que eclodiram após a Guerra do Golfo. Em resposta aos gritos por reforma, Qusay orquestrou a destruição dos Pântanos do Sul, uma área ecológica e cultural vital que sustentava comunidades árabes xiitas por séculos. Ao drenar essas águas, Qusay não apenas deslocou dezenas de milhares de pessoas, mas dizimou seu modo de vida, transformando um Éden aquático em um deserto de poeira e sal.
Até 1996, sua ascensão era meteórica. Qusay tornou-se presidente do Conselho de Segurança Nacional do Iraque. Essa posição lhe deu controle sobre todas as agências de inteligência, incluindo a temida Mukhabarat, especializada em espionagem e eliminação de opositores. Ele comandava uma vasta rede de informantes para erradicar a dissidência e garantir a lealdade ao pai. Além disso, Qusay assumiu o controle das finanças do Iraque, incluindo as receitas do comércio ilícito de petróleo. Isso não apenas o permitiu acumular uma vasta fortuna pessoal, mas também lhe deu os recursos para consolidar seu poder. Sua abordagem silenciosa e metódica o estabeleceu firmemente como o sucessor preferido de Saddam, envenenando ainda mais a rivalidade entre os dois irmãos. No final dos anos 90, a influência de Qusay se estendia a todos os aspectos da segurança e inteligência iraquianas, tornando-o, silenciosamente, um dos homens mais poderosos do país. O ano é 2003. A invasão do Iraque pelas forças da coalizão é iminente. Para desmantelar o regime de Saddam, era crucial identificar, localizar e neutralizar as figuras-chave de seu governo. Mas como fazer com que milhares de soldados, em um país estrangeiro, reconhecessem rostos que, para eles, eram desconhecidos? A solução foi tão inovadora quanto psicológica: um baralho de cartas. Cada uma das 55 cartas representava uma das figuras mais procuradas do governo de Saddam. Essa ferramenta tinha um duplo propósito. Em campo, era um recurso prático, permitindo que os soldados identificassem rapidamente alvos de alto valor. Mas sua função mais profunda era simbólica. Aqueles homens, cujos nomes eram sussurrados com pavor nos becos de Bagdá, que controlavam a vida e a morte de milhões, foram reduzidos. De semideuses a meros alvos, impressos em cartolina e distribuídos como um jogo. Nos destroços do regime iraquiano, a coalizão criou uma ferramenta de guerra psicológica tão simples quanto genial: um baralho de cartas. Em vez de reis e rainhas, as faces dos 55 membros mais procurados do regime de Saddam Hussein. E no topo dessa lista macabra, perto do próprio Saddam, estavam seus filhos. Uday, o primogênito, era o as de copas. Sua brutalidade era notória, parte do folclore sombrio do Iraque. Sádico, impulsivo, a face pública da violência do regime. Seu irmão, Qusay, era o as de paus, mais discreto, mais cerebral. Qusay era o poder nas sombras, o chefe do aparato de segurança, o arquiteto silencioso do medo. Sua capacidade de manter um perfil baixo enquanto exercia um controle imenso o tornava, para muitos analistas da coalizão, uma figura ainda mais perigosa que seu irmão. A recompensa pela captura deles refletia essa importância: 15 milhões de dólares. Uma fortuna capaz de transformar lealdade em traição, silêncio em denúncia. Para a coalizão, eliminar Uday e Qusay não era apenas uma questão de vingança, era uma necessidade estratégica para desmantelar os pilares do antigo regime e sinalizar que a era de Saddam havia de fato terminado. Enquanto as forças da coalizão avançavam implacavelmente por todo o Iraque em 2003, a realidade desabou sobre a elite do poder. Os homens que antes eram sinônimo de medo absoluto eram agora fugitivos em seu próprio país. Figuras que decidiam sobre a vida e a morte de milhares, agora corriam desesperadamente para salvar as suas. Enquanto Saddam buscava seu próprio caminho para a clandestinidade, Uday e Qusay permaneceram juntos. O primeiro plano de ação era óbvio e desesperado: fugir para a vizinha Síria. A escolha parecia calculada. Ambos os países eram governados por regimes baatistas, uma ideologia compartilhada que poderia, em teoria, garantir um porto seguro. A Síria havia apoiado o Iraque de Saddam em diversos momentos, e os irmãos talvez acreditassem que suas conexões políticas lhes garantiriam asilo. Mas o mundo havia mudado. Quando se aproximaram da fronteira, a porta se fechou na cara deles. Sob o intenso escrutínio internacional após a invasão, a Síria não estava disposta a arriscar as consequências globais de abrigar dois dos mais notórios fugitivos do planeta.
Damasco compreendeu que dar refúgio a Uday e Qusay seria um ato de desafio que sua já precária posição no cenário mundial não suportaria. A recusa foi um momento decisivo. Deixou os irmãos encalhados, sem uma rota de fuga clara. Sem refúgio no exterior, eles se voltaram para o interior, para Mosul. A cidade no norte do Iraque era um caldeirão complexo de árabes, curdos e outras etnias, um labirinto social e político. Sua volatilidade a tornava um esconderijo atraente, um lugar onde as lealdades eram fluidas e um fugitivo poderia se misturar à névoa da desconfiança local. Mais importante, Mosul era uma região onde o regime de Saddam ainda tinha apoiadores leais, pessoas dispostas a arriscar tudo por sua família. Os irmãos encontraram abrigo com Nawaf al-Zidan, um parente distante de Saddam e um antigo partidário do regime. Sua mansão, uma estrutura fortemente fortificada e bem guardada, tornou-se o refúgio deles. Aquelas paredes reforçadas eram um reflexo da paranoia e da preparação do círculo íntimo de Saddam, que há muito antecipava cenários em que precisariam se defender de ameaças internas e externas. No dia 22 de julho de 2003, as forças americanas receberam uma denúncia, uma informação precisa sobre o paradeiro dos irmãos. A pista crítica que levou ao cerco veio de um informante, supostamente motivado pela recompensa de 15 milhões de dólares. O delator, mais tarde identificado, era o próprio Nawaf al-Zidan, o mesmo homem que lhes ofereceu santuário. As motivações de Zidan permanecem um campo de especulação. Teria sido o medo de represálias da coalizão ou o fascínio da recompensa em meio ao caos de uma nação em frangalhos? A inteligência fornecida era exata, detalhando a planta da mansão e a presença de Uday, Qusay e o filho adolescente de Qusay, Mustafa. Com essa informação em mãos, a 101ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos, apoiada por forças de operações especiais, mobilizou-se rapidamente. A operação começou com o cerco da mansão de Zidan, no bairro de Al-Fala, em Mosul. A propriedade, com seus muros reforçados e protegida por leais, representava um desafio formidável. As forças americanas selaram todas as rotas de fuga, aprisionando os ocupantes. Através de alto-falantes, foram feitas exigências de rendição, oferecendo aos irmãos uma chance de se entregarem pacificamente. Mas, fiéis à sua reputação de desafio e violência, Uday e Qusay recusaram. Em vez disso, barricaram-se nos andares superiores da mansão, preparados para lutar até a morte. Ao lado deles estava Mustafa, de 14 anos, que também escolheu pegar em armas. O primeiro disparo ecoou pelo bairro. O som do silêncio em Mosul foi estilhaçado. O que deveria ser uma operação rápida de captura transformou-se num cerco infernal. As janelas da mansão, antes cegas e silenciosas, agora cuspiam fogo. As forças americanas, surpreendidas pela intensidade da resistência, viram-se presas sob o fogo cerrado vindo de todos os andares. Uday e Qusay Hussein, os odiados filhos de Saddam, transformaram a casa de luxo numa fortaleza improvisada. Não era um confronto convencional. Armados com metralhadoras, granadas e um conhecimento íntimo de cada corredor e esconderijo, os irmãos orquestravam uma defesa feroz. Para eles, aquele não era apenas um edifício, era o seu último bastião, um labirinto mortal que frustrava os invasores a cada passo. Eram táticas de guerrilha aplicadas num cenário urbano, e o custo para as forças da coalizão começou a subir rapidamente. 4 soldados americanos foram feridos nos primeiros minutos do embate. O avanço parou. O impasse exigia uma escalada. Se a mansão era uma fortaleza, eles a derrubariam tijolo por tijolo. A resposta americana não tardou, e a sinfonia da batalha mudou de tom. Mísseis antitanque foram disparados, abrindo buracos cavernosos nas paredes reforçadas. Jipes Humvee, equipados com mísseis STOL, miravam em pontos específicos, caçando as fontes do fogo inimigo. No céu, helicópteros de ataque circulavam como aves de rapina, fornecendo inteligência em tempo real e prontos para despejar uma chuva de aço a qualquer momento. O cerco tornou-se uma guerra de atrito.
e em meio ao caos de aço e concreto, uma sombra se movia com a mesma fúria dos dois homens. Mas era apenas um menino. Mustafa, o filho de Qusay, de apenas 14 anos de idade. Testemunhas no campo de batalha relatariam depois, com espanto, que ele lutava com a mesma determinação do pai e do tio. Ele não era uma vítima inocente apanhada no fogo cruzado. Ele era um combatente, disparando contra os soldados americanos, recusando-se a render-se até o último suspiro. A presença de Mustafa era a face mais trágica do regime de Saddam. Nascido no epicentro do poder e da violência, ele foi criado num ambiente onde a lealdade cega e a brutalidade eram virtudes. A sua morte, ao lado daqueles que o ensinaram a odiar, não era apenas um detalhe, mas sim o epílogo pungente de uma dinastia que consumia seus próprios filhos. Após horas de combate extenuante, a paciência americana havia se esgotado. A decisão foi tomada. 10 mísseis TOL seriam disparados contra a estrutura. 10 assinaturas de fumaça rasgaram o ar, seguidas por uma série de impactos cataclísmicos. A mansão, que antes resistia, agora gritava em agonia. Seções inteiras desmoronaram, e as chamas começaram a devorar o que restava. Com a estrutura fatalmente comprometida, as tropas americanas lançaram o assalto final. Invadiram os andares superiores, o último reduto de Uday, Qusay e Mustafa. A resistência a essa altura era fraca, quase inexistente. Os defensores estavam provavelmente desorientados, feridos, sufocados pela fumaça e pelo impacto contínuo dos explosivos. O tiroteio foi breve. Quando a poeira baixou, a verdade brutal se revelou. Naquele andar superior, em meio aos escombros, jaziam os corpos dos herdeiros de Saddam, Uday e Qusay, cada um com mais de 20 ferimentos de bala. Mustafa, o garoto soldado, também estava morto, tendo resistido até onde suas forças permitiram, mas a batalha militar terminava para dar lugar a uma batalha psicológica. Como provar ao mundo, e mais importante, ao povo iraquiano, que aqueles homens eram de fato Uday e Qusay. A sobrevivência deles, real ou imaginada, poderia alimentar o medo e a insurgência por anos. Autópsias detalhadas foram conduzidas, e então uma decisão controversa foi tomada. As fotografias dos corpos seriam divulgadas. Foi um ato de uma necessidade cruel. Os rostos, desfigurados pela batalha, tiveram que ser parcialmente reconstruídos com massa de funerária antes de serem mostrados ao público. Uma maquiagem macabra para provar uma verdade necessária. As imagens, embora grotescas, foram uma prova irrefutável. Serviram como o atestado de óbito não apenas de 2 homens, mas do domínio psicológico de um regime. Era o fim de um capítulo de terror.